Estão vendo minha tela aí? Sim, professor. Beleza, então vamos lá. A gente já começou na aula passada, né? Na aula passada a gente já falou um pouquinho aqui da parte introdutória. A gente falei aqui sobre o computador, falamos sobre essa diferença entre tradução e interpretação, né? Lembrando que a tradução é aquela em que eu gero o programa executável e a interpretação é aquela em que eu, sempre que vou executar, eu pego do programa, do código-fonte e vou lendo linha a linha e executando linha a linha. Né? E aí falei com vocês sobre esses vários níveis aqui dos computadores. Bom, e aí falei com vocês que hoje a gente ia dar uma repassada no histórico e depois ia falar sobre as duas famílias aqui de processadores, né? Então vamos fazer isso. Vamos falar um pouquinho aí sobre o histórico da computação, né? Desde os primórdios da computação até hoje, né? A gente divide o histórico da computação em algumas gerações, né? Na verdade, a gente tem esses marcos, né, que definem quando começa uma geração e quando termina uma geração e quando começa outra. E a história da computação começa bem lá atrás, né? Apesar da computação a princípio parecer ser uma coisa bem recente, na verdade, as ideias de computação já vêm bem lá de trás aí, ó. A geração zero, na verdade, foi a geração que mais durou, né? Ela começou lá em 1642. Foi quando o Pascal começou, o Babbage e Pascal foram dois matemáticos e físicos da época que resolveram automatizar alguns processos. E mais do que automatizar, o que caracteriza isso como um princípio da computação, né, a máquina de Pascal, a máquina de Babbage, é que eles pegaram, as primeiras ideias foi pegar o tear. Tear é aquela máquina que se usa para poder fazer tecido, né? Para você pegar as linhas de lã ou de algodão e tecer, né? Criar um tecido a partir delas. E aí, normalmente, essas máquinas aí, o cara conseguia fazer tecido com uma certa, um certo trançado. Então, o tecido, a máquina de tear, ela era toda montada para fazer um certo trançado de tecido. E aí, o que foi feito na época, né, por Pascal, foi ele criou uma máquina de tear que podia ser programável. Você podia mudar a forma, né, o trançado do tecido, programando ela, mudando algumas, mas eram mecânicas, né, mudando algumas chaves lá, algumas coisas, você mudava a forma como o tecido se trançava. Então você podia criar tecidos diferentes numa mesma máquina. Então isso a gente diz que é o começo da computação, porque você está criando uma máquina que você pode mudar o comportamento dela durante o uso, né? Que até então a máquina era construída para aquele uso. Se eu quisesse ter um tecido diferente daquele ali, eu tinha que construir uma outra máquina de tear. E aí o que ele construiu foi uma máquina de tear que podia ser modificada, podia ser reprogramada para montar um outro tecido. Mas a programação era uma programação mecânica, né? Algumas chavinhas que você mexia e tal. Mas isso não deixa de ser uma programação, certo? Então, a gente diz que aí começa a computação justamente porque você tem máquinas que você pode mudar, alterar o comportamento delas durante o uso das máquinas, tá certo? Você não precisa ter uma máquina que tem só um uso. Isso aí é a geração zero, e durou bastante tempo, né? De 1642 foi até 1945. Então, aí, praticamente 300 anos, um pouquinho mais, de computadores mecânicos. Daí, em 45, né, acaba a geração zero e começa a primeira geração. Uma pergunta aí para vocês, por que 45? O que aconteceu em 45? Alguém sabe que data é essa, 1945? Mas não vale falar assim, nasceu meu pai, nasceu meu avô, não. O que teve de importante aí em 1945? A Segunda Guerra Mundial, acredito. É isso aí, final da Segunda Guerra. A Segunda Guerra acabou em 1945. Foi quando os alemães se renderam, se não me engano, foi 44 ou 40, acho que foi 45. É o final da Segunda Guerra. Mas é isso aí, a resposta é essa mesmo, é a Segunda Guerra Mundial. O que a Segunda Guerra Mundial tem a ver, o que o final da Segunda Guerra Mundial, então, tem a ver com a computação, é que durante a Segunda Guerra Mundial,
assim, explodiu a quantidade de pesquisa de gente tentando desenvolver um computador. Né? E o objetivo do desenvolvimento de um computador eletrônico, um computador a válvula, usava os componentes, né, que eram chamados válvulas, era para tentar auxiliar na guerra, ajudar na guerra. O objetivo de tentar vencer a guerra, né? Tem alguns filmes legais sobre isso, né? Tem até um último, mais recente, que é a história do Turing. Rapaz, me fugiu o nome agora do filme. É um filme bem legal aí, deve ter alguns anos. O jogo da imitação. É, isso aí, o jogo da imitação. Boa lembrança, não estava lembrando o nome. Bem legal, né? Fala justamente sobre isso, sobre os princípios da computação na Segunda Guerra, lá na Inglaterra e tal. Mas, na verdade, não foi só na Inglaterra, tiveram algumas iniciativas aí nos Estados Unidos também. E tal. E aí teve o cara, o Turing, né? Alan Turing, que foi um dos patronos aí da computação. Na verdade, essa, por exemplo, a máquina de Turing lá, que era né, ela tinha por objetivo quebrar a criptografia que os alemães usavam. Os alemães eles usavam uma máquina de criptografia para as comunicações entre as tropas, e era uma máquina bem elaborada, bem sofisticada, mas era totalmente mecânica a máquina. E que ela ficava o tempo todo mudando a forma como a criptografia era feita, né, durante a guerra. E os aliados, né, quem estava contra os alemães, os americanos, ingleses, franceses, os aliados, né, a gente chamava dos aliados, eles tentavam, de qualquer forma, quebrar essa criptografia usada pelos alemães. E aí era bem complicada essa máquina, chamava Enigma, o nome da máquina. Ela era bem complexa, assim, tinha uma mecânica bem complexa, eles não sabiam como é que ela funcionava. E aí eles queriam ter alguma coisa que ajudasse eles, tipo assim, não dava para eles reproduzirem uma máquina dessa, e então eles tinham o objetivo de tentar quebrar essa criptografia com um computador, né? Criar um computador para poder fazer isso. E aí foram que o Turing lá, junto com alguns outros, né, financiados pelo exército britânico lá, eles criaram essa máquina de computação. E aí esse filme fala sobre isso, o jogo da imitação, é legal. Tem alguns filmes legais também na Segunda Guerra que falam sobre algumas histórias reais, né? Que falam sobre algumas tentativas de obter uma máquina enigma dessa dos alemães. Porque uma das frentes era isso, era você tentar construir uma máquina para quebrar a criptografia. Uma outra frente que eles tentavam fazer era conseguir uma máquina dessa, porque aí eles conseguiriam quebrar a criptografia. O problema também é que eles mudavam as chaves toda hora e tal, e, bom, vocês veem lá os filmes são legais. Então a primeira geração começou em 45, a máquina só ficou pronta no final de 45, não é à toa, porque tem muita gente que diz que uma dos grandes responsáveis pelo fim da guerra foi o desenvolvimento do computador do Turing, porque com eles conseguiram quebrar a criptografia das comunicações alemãs e eles conseguiram se antecipar aos alemães em diversas situações de guerra, né? Eles conseguiam saber para onde as tropas estavam indo, o que elas estavam fazendo, porque eles estavam quebrando a criptografia alemã sem que os alemães soubessem disso. Então, os alemães estavam conversando, as tropas conversando entre si, achando que ninguém estava conseguindo entender o que eles estavam falando, e aí os aliados conseguiram vencer a guerra em pouquíssimo tempo, né? Então, por isso que esse dizem que é um dos grandes motivadores da guerra ter acabado em 45. Essa história o filme mostra bem bastante isso, né? Que essa história só não ficou ele não ficou tão famoso, essa história não ficou tão assim, ele o grande responsável pelo fim da guerra, porque depois descobriram que ele era homossexual, e na época a homossexualidade era crime, então ele foi preso, e aí ele, em vez de ser um herói de guerra, ele virou um preso, né? Foi perdoado há pouco tempo aí pela Rainha Elizabeth II, né? Tem pouco tempo que ela pediu perdão. Ah, não, foi ela não, foi o primeiro-ministro, o anterior a esse, cujo nome agora, que ele que perdoou o Turing. Até então, o Turing morreu na prisão não, mas ficou preso durante muito tempo e ninguém tinha se retratado com ele. Tiveram algumas outras máquinas desenvolvidas nessa época, a ENIAC, a EDVAC, essas duas aí são americanas, tinha o Colossus também, não me lembro onde foi o Colossus, e teve um cara chamado von Neumann, né, um holandês, que a galera toda estava construindo essas máquinas
o von Neumann foi o cara que chegou e falou assim, beleza, gente, estão construindo essas máquinas, mas, poxa, vamos pensar num modelo, tipo assim, você vai construir a máquina, vamos pensar num modelo teórico para a máquina, tipo assim, como que a gente pode organizar essa máquina, e aí vocês, tudo bem, a galera vai fazendo, mas pelo menos você parte de um modelo, de um princípio básico, né, para não ter que ficar pensando, daqui a pouco a gente vai falar do modelo de von Neumann. Então eram computadores a válvulas, computadores enormes, gigantes, que ocupavam galpões inteiros, né? Você vira o filme aí do Jogo da Imitação, você vai ver o tamanho da máquina. Nessa época aí tinham máquinas que ocupavam quase que um edifício inteiro, mais de um andar às vezes no edifício. Né? Em 1955, 10 anos depois, aí já não era guerra, já não era a Segunda Guerra, mas havia uma outra guerra. Depois da Segunda Guerra começou a Guerra Fria, né? A guerra entre Rússia e Estados Unidos. E aí isso impulsionou bastante também o desenvolvimento da eletrônica e da computação, porque tanto os americanos quanto os russos tinham medo de serem bombardeados, né, serem atacados uns pelos outros. Na época da corrida espacial, né, e aí tinha um monte de tecnologia que estava sendo pesquisada e estava sendo desenvolvida para poder ter superioridade nessa parte espacial, superioridade bélica, né? Eles tentavam ter, porque tinham medo dos outros atacarem. Então, a computação teve muita pesquisa, muita gente pesquisando nessa área e na eletrônica. E em 55 é que começam a surgir os primeiros computadores a transistores, né? Os transistores foram desenvolvidos aí mais ou menos nessa época e aí eles substituíram as válvulas, né? Para os computadores. Né? Imagino que você já tenha estudado sobre os transistores e tal. Eles são responsáveis, os transistores são responsáveis por montar aquelas portas lógicas que a gente viu, né? Antes isso era feito com válvulas, as válvulas são grandes, gastam muita energia, esquentam muito, né? Então os computadores dessa época aí, além de esquentarem muito, eles consumiam muita energia. E eram grandes, esquentavam e consumiam energia. Nos computadores a transistores, eles consumiam menos energia, eram menores e esquentavam menos, certo? E aí foi a época que se montou alguns nomes de computadores assim mais famosos da época, era o PDP-1, o PDP-8, né? Tem vários PDPs, mas o 1 e o 8 foram muito famosos, da DEC. A DEC é Digital Equipment Computer, se não me engano. Era uma empresa de fabricante de computadores muito famosa da época, né? A DEC. Então, de 55 a 65 teve essa segunda geração. Nota que a primeira geração teve 300 anos, depois elas começaram a ficar muito curtas, né? De 10 em 10 anos tinha alguma coisa que mudava muito esse mercado. Né? Primeiro o surgimento das válvulas, dos computadores, a válvula, e depois o surgimento dos transistores e dos computadores a transistores, né? 10 anos depois. Bom, aqui os computadores eram menores, mas menores assim, não era para botar dentro em cima da mesa, não eram desktops, né? Nem muito menos notebooks, eram computadores que ocupavam aí um armário, ou uma sala, já não ocupavam o edifício inteiro, mas ocupavam um cômodo inteiro. Né? Tem umas fotinhos aqui, ó, esse aqui é o ENIAC, esse aqui da direita já no meio, esse aqui é um TA, né? Programável, que eu falei aí de Pascal e tal, esse aqui acho que é a máquina de Babbage, Charles Babbage. Esse aqui é o ENIAC, que é um dessas máquinas aqui. E esse aqui é um PDP, eu não lembro se acho que é o PDP-1, se eu não me engano. Bom, em 65 surgiram os circuitos integrados. O circuito integrado, ele era um componente eletrônico em que você tinha por objetivo miniaturizar mais ainda o que estava sendo feito. Né? Já teve uma miniaturização aqui quando você saiu das válvulas para os transistores, mas dos transistores para os circuitos integrados mais ainda. Não, né? Os circuitos integrados, você já imagino que vocês tenham estudado, ou então vão estudar agora em eletrônica digital, talvez, mas os circuitos integrados são circuitinhos, aqueles chipzinhos, onde você consegue colocar uma certa quantidade de transistores ali dentro, né? Então, ao invés de você ter vários transistores num circuito, você tem vários transistores dentro de um circuito integrado, ocupando muito menos espaço. É uma pastilhinha só com vários transistores ali dentro. E aí uma porta lógica, eu mostrei para vocês portas lógicas aí que tem 2, 3 transistores. Ao invés de você usar os 2, 3 transistores, você coloca eles dentro de um chipzinho, né, de um circuitinho integrado, e aí com muito menos espaço você monta circuitos mais eficientes.
Nessa época aí tinham circuitos integrados com algumas centenas de transistores dentro deles, né? Então ficava bem mais reduzido o tamanho do circuito que você estava montando. E aí, isso aí durou de 65 mais ou menos a 1980. E a grande vedete da época, a grande revolução na época, foi os computadores da IBM, que eram chamados IBM System 360, que foi onde surgiu pela primeira vez a ideia de famílias de máquinas, né? Famílias de processadores. Até então, não existia esse conceito de família de processador. Eu já vou falar o que é isso. Isso foi criado pela IBM, mais ou menos nessa fase aqui da terceira geração, né? Final da década de 60, começo da década de 70. Mais para a década de 70. O que foi a grande sacada que a IBM tinha? É uma coisa que hoje em dia pode parecer muito óbvia para a gente, mas até então não era. Né? Aliás, como tudo que é óbvio, né? É óbvio depois que alguém te fala, né? Antes não necessariamente é óbvio. Então, qual era o problema que as empresas tinham até então? As coisas estavam avançando muito rápido. Esses computadores aqui, da primeira geração, a ENIAC, a EDVAC, o Turing, eram quase que peças únicas, assim. Você não tinha vendendo vários ENIACs para todo mundo comprar, ou EDVAC, então era um negócio meio artesanal, essa primeira geração. Os caras construíam a máquina e ficavam usando a máquina. Na segunda geração, esses computadores já passaram a ser comercializados com mais intensidade. Então, o PDP-1, PDP-8, que eu estou falando aqui, foram vendidos para várias empresas. Empresas de maior porte, porque eram máquinas muito caras. Mas aí o cara lançava PDP-1, lançava PDP-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sei lá. E aí a cada nova máquina que o cara lançava, a empresa que comprasse, vou comprar a máquina nova lá do DEC, porque tá melhor do que essa PDP-1 que eu tenho agora, vou conseguir fazer mais coisa. Beleza, você comprava a máquina nova, ela vinha com novas funcionalidades. Então você tinha que pegar os programas que você tinha criado para aquele computador anterior e tinha que refazer eles todos. Porque a nova máquina tinha novas funcionalidades, tinha novas instruções, as instruções eram diferentes, porque agora, antigamente eu tinha lá, sei lá, só tinha as instruções, vou inventar aqui, eu só tinha as instruções de soma, multiplicação, divisão e soma, multiplicação, divisão e subtração. Agora, não, na nova eu coloquei essas daí, mas também coloquei raiz quadrada, botei a potência e tal. Aí no próximo, eu tirei raiz quadrada e botei uma outra instrução, que é a raiz de qualquer índice que eu quiser. Se você quiser raiz quadrada, é um dos parâmetros lá que você vai dizer que é 2. Senão você pode fazer raiz cúbica, pode fazer o que for. Então não tem mais raiz quadrada, agora tem essa raiz genérica. Beleza. Aí quando você faz isso, quem estava usando a instrução de raiz quadrada, o programa não vai funcionar no novo processador. Porque o processador antigo tinha raiz quadrada, o novo agora não tem mais, ele tem uma raiz genérica, então ele tem que refazer o programa dele. Mais ainda, lembra que eu falei com vocês que existe um mapeamento entre as instruções e um número, né? O opcode lá, que é o número que representa aquela instrução. Naquele processadorzinho que a gente criou lá, o ADD, né, o ED era 00, aí o E era 01, o O era 10, o NOT era 11. Bom, não havia nem essa preocupação, na verdade. Então, às vezes, de uma máquina para a máquina seguinte, né, o cara mudava tudo. Ele falava, não, até por uma forma mais simples dele criar a eletrônica do circuito, às vezes quando mudava de uma máquina para outra, a soma que aqui era o 00, agora a soma é 01. Então, meu programa que eu fiz agora complicou um pouco, sei lá. Então, mudou, pelo menos, a forma como eu vou criar os meus executáveis. Então, mudava os negócios. Mudava muito de uma máquina para outra. O cara tinha que refazer quase tudo que ele tinha. A IBM olhou para isso aí e teve uma ideia que foi genial na época, né? Comercialmente genial. Que falou o seguinte, ela criou essa família de máquinas, IBM System 360, e falou o seguinte, chegou para o mercado e falou, olha só, estou criando uma máquina que é a primeira máquina, e essa máquina vai fazer parte de uma família. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu me comprometo, eu, IBM, me comprometo a vender essa máquina aqui, e que quando você comprar essa máquina, você vai ter a garantia de que se você comprar a máquina mais avançada, a próxima máquina que você comprar, ela vai ser totalmente compatível com essa anterior. Ou seja,
Se você comprou a máquina 1 de mim, agora você vai comprar a máquina 2, que é mais avançada, que é da mesma família, IBM System 360, você comprou a máquina mais avançada, beleza. Eu garanto para você que todos os programas que rodavam na primeira máquina vão continuar rodando nessas máquinas, nessa nova máquina que você comprou, sem que você precise alterar nada. Sem que você precise mudar uma vírgula no seu programa. O executável aqui continua funcionando aqui agora. Isso que é uma família de processadores, né? É o que a gente tem atualmente, né? Você troca de máquina, compra uma máquina mais nova, você não precisa... Você pode pegar o mesmo Windows e instalar lá. Você pode pegar os mesmos programas e sair instalando que vão funcionar, né? E nessa época não era assim. E aí foi a primeira vez que... É claro que não existia nessa época também softwares de prateleira, como tem hoje. Você não instalava um Word, um Office, não sei o que, não. Os programas eram todos feitos sob medidas para as necessidades suas, né? Aí eu tinha um programa que para cálculo da folha de pagamento da minha empresa. E que eu tinha programador dentro da minha empresa que fazia a folha de pagamento da minha empresa. Eu não comprava de ninguém isso. E aí cada nova máquina eu tinha que refazer todo o programa meu de folha de pagamento. A IBM que teve essa sacada, lançou uma família que foi tendo uma máquina atrás da outra, com 6 máquinas distintas, com o mesmo assembly. Ou seja, a máquina não mudava de uma para outra. Na verdade, de uma para outra, você pode até colocar novas instruções, desde que você não tire as instruções antigas. Porque o programa que usava as instruções antigas tem que continuar funcionando, né? Então, se eu tinha a máquina 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu garanto que tudo que roda na 1 tem que rodar na 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo que roda na 2 tem que rodar na 3, 4, 5, 6. Na 1 não precisa rodar mais, porque a 1 é mais antiga. Então, os novos processadores, as coisas que rodam num processador mais novo, não precisam rodar nos mais antigos, mas tem que rodar nos que vierem depois. Ele tem que ser compatível com tudo que vem depois. Porque ninguém vai comprar uma máquina e depois falar assim, agora eu quero a mais antiga. Não, você vai sempre melhorando, né? Então, a IBM teve essa sacada de criar uma família de processadores. Isso fez com que o IBM System 360 fosse um sucesso total de vendas. Todo mundo queria ter um System 360, por quê? Porque diminuía os custos, né? Eu tenho a certeza de que a próxima máquina que eu comprar, eu não vou precisar pagar uma equipe de programadores para refazer o programa que eu tenho, não. O mesmo programa que eu tenho já pronto vai continuar funcionando, né? E aí a terceira geração foi até 1980, porque em 1980 surgiram os primeiros computadores baseados numa tecnologia que foi desenvolvida de microprocessadores, né, circuitos integrados, chamada VLSI, que era o Very Large Scale Integration, que foi uma mudança na forma como os circuitos integrados eram fabricados, que permitiam você ter uma escala muito maior, uma quantidade muito maior de transistores numa mesma pastilha, no mesmo circuito integrado. Então, enquanto aqui eu tinha da ordem de centenas, talvez poucos milhares de transistores, aqui eu tenho a ordem de milhares, dezenas de milhares, até centenas de milhares de transistores dentro de um processador. E aí você conseguiu miniaturizar mais ainda os computadores, e aí que começaram a surgir os primeiros computadores de mesa, os primeiros desktops, né? Aqui do lado, eu não mostrei, aqui é um System 360 da IBM, grande aqui. E aqui, porque aqui tem um computador, tem a interfacezinha para você se programar de entrada para ele, né, com um tecladinho e tal. Aqui tinham as fitas, as impressoras e tal. Esse aqui era um Apple II, né? Era um dos primeiros computadores desenvolvidos pela Apple. Tinha um Apple II. Aqui já tinha os computadores da Intel, né, que usavam processadores da Intel, família Intel. Família Intel também é conhecida como família x86, a gente vai falar sobre isso. Aqui começou a computação como a gente conhece hoje em dia. De 1980 até hoje. Até hoje a gente está na quarta geração. Então olha que interessante. Aqui foram 300 anos, depois foi 10 anos, 10 anos, 15 anos, e agora já tem 40 anos, né? A gente está na quarta geração. Então a gente não teve nenhuma grande mudança de tecnologia nesses últimos 40 anos, como a gente teve aí nas décadas de 40 a 80, né? A gente teve várias grandes mudanças, né? Por enquanto a gente não teve. Existem alguns autores que falam também numa quinta geração, mas essa quinta geração, ela meio que convive junto com a quarta, que a gente estaria numa quinta geração, que não teve uma grande mudança de tecnologia, mas teve uma mudança de
de forma de ver a computação, né? A computação não é mais só um computador. Eu tenho os chamados computadores invisíveis, né? Porque eu tenho meu celular é um computador, um tablet que é um computador, eu tenho a minha televisão, dentro dela tem um computador, no, sei lá, no ar-condicionado eu tenho um computador, porque ela fica controlando ali temperatura, não sei o que e tal. Ah, eu tenho um computador no meu relógio é um computador, sei lá, tem um monte de computadores que permeiam o nosso dia a dia, e a gente nem se dá conta que ele dentro tem um computador, né? É o que é conhecido como computação ubíqua. Ubíqua é que está em tudo quanto é lugar. E pervasiva, pervasiva quer dizer que ela também ela está nos lugares sem que você perceba que ela está nos lugares, né? Beleza? Bom, esse avanço aqui, né? Falando que a gente não teve, desde a criação do VLSI, a gente não teve nenhuma grande descoberta, né? Nenhuma grande criação que impactasse diretamente na indústria da computação, né? Mas usando essa técnica de integração em larga escala, esse VLSI, a gente conseguiu botar cada vez mais transistores dentro dos microprocessadores, né, dos circuitos integrados. E aí teve um cara, o Gordon Moore. O Gordon Moore foi um dos fundadores da Intel, e foi presidente da Intel durante muito tempo. Ele criou um negócio chamado a Lei de Moore, que até hoje o mercado meio que respeita bastante, né? A Lei de Moore ele diz o seguinte, olha só, o número de transistores dobra dentro dos processadores a cada 24 meses. Originalmente ele falava em 12 meses, mas aí depois é 24 meses. Então, a cada 24 meses, o número de transistores dentro dos processadores dobra. Na verdade, nos últimos anos, já está difícil de seguir isso. Mas isso vem sendo perseguido há muitas décadas. Aí. O Moore fala que a lei vai deixar de ser válida lá para 2025, mas parece que nos últimos anos já está sendo difícil de ser válida. Então, aqui ele está mostrando justamente aqui, à medida que os anos vão passando, né? Aqui está até 2016, aqui está até 2020, então está mais atual, mas 2020, mas está parando aqui em 2015, mais ou menos, né, o último. Então está parecido com esse aqui. Ele tem aqui vários processadores, né? Os anos passando, e aqui a quantidade de transistores dentro dos processadores. Né? Estou aqui, comecei aqui para nos dias atuais, dos dias atuais não, aqui estou em 2016, eu tenho da ordem aqui ó, de 16 bilhões de transistores, né? Dentro de um processador, né? Então é bem grande aí a quantidade de transistores que a gente tem dentro de um processador. Então, na ordem de bilhões já atualmente. Isso vai dobrando a cada ano, cada 2 anos. Essa lei de Moore, o que na verdade é simplesmente porque esse Gordon Moore, que era um ex-presidente da Intel, né, um cara muito importante no mercado, ele começou a observar que isso estava acontecendo, que a cada 2 anos o número de transistores dobrava nos novos lançamentos de processadores, e como ele falou isso, e ele falou, ó, está acontecendo isso começou a virar meio que uma meta de todos os fabricantes. Então a Intel usou isso como meta e todos os outros começaram a seguir eles também. Fala, pô, se ele está falando que dobra a cada 2 anos, se eu quiser ser competitivo no mercado, eu vou ter que dobrar a cada 2 anos, porque a Intel vai continuar fazendo isso. Se o presidente dela falou que isso aí é meio que uma regra de mercado, então isso foi uma coisa que fez com que os computadores se desenvolvessem muito em termos de poder de processamento, né? Quanto mais transistores você coloca, mais circuitos você tem ali e tal, e normalmente mais rápido você consegue. Tem outras coisas que agilizam o processo, mas você consegue fazer computadores cada vez mais sofisticados e que podem trabalhar cada vez mais rápido também. Aí, o Gordon Moore, eu falei que foi um dos fundadores da Intel, ele junto com o Robert Noyce, que foi o cara que inventou o circuito integrado de silício, e o Arthur Rock. Os 3 caras se juntaram em 68 e montaram a Intel. Esse Robert Noyce, ele inventou o circuito integrado de silício. O que quer dizer isso, né? Antes do Noyce, os circuitos integrados, eles eram de germânio. Né? Não sei se vocês já ouviram essa historinha aí, mas os primeiros circuitos integrados eram feitos de germânio. Germânio é um material semicondutor
né, do mesmo jeito que o silício. A diferença é que o germânio é raro na superfície terrestre. Então, quando foi criado os primeiros circuitos integrados, que eram feitos de germânio, beleza, era uma maravilha, uma revolução, só que era uma revolução limitada, porque eu ia poder fazer um monte de coisa com circuitos integrados, só que eu não ia poder fazer muitos circuitos integrados. Eu não ia poder ter a quantidade de circuitos integrados que a gente tem hoje no planeta, porque eu não ia ter germânio suficiente para isso. E além disso ia ser caro, porque como é raro, né, o material não é barato. E aí o Robert Noyce, ele viu que dava para fazer isso também com silício. E ele criou circuitos integrados de silício. A diferença do silício para o germânio é que o silício é extremamente abundante na superfície terrestre. Na Terra tem silício a dar com pau. Né? Os silicatos, a própria areia da praia é de silício, né? Tem o silício como componente. Então, ele criou um circuito integrado. Talvez a criação do circuito integrado de silício seja tão importante quanto a própria criação do circuito integrado. Porque ele criou um circuito integrado que pode ser usado no mundo inteiro em larga escala, como é usado até hoje. Né? Aí tem uma história interessante da família Intel. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas famílias de processadores, né? A gente falou na história de maneira geral aqui. E agora eu vou falar na história mais específica de alguns líderes de mercado, né? A gente vai falar na Intel, vai falar na família Intel, a família x86 e na Spark. Depois eu vou falar com vocês porque o nome família x86, né? E porque a gente chama Intel. Intel porque o Intel é a principal representante dessa família. Foi criada por ela. Em 69, eles criaram a empresa em 68, esses três. Em 69, uma empresa japonesa pediu que a Intel criasse 12 microchips para eles usarem em calculadoras eletrônicas. Então, eles contrataram, né, nessa época, a Intel ela não tinha fábrica, de processadores, ela era basicamente uma empresa para projetos de processadores. Então, em 69, essa empresa japonesa pediu que eles criassem e esse processador para eles usarem, era um fabricante de calculadoras eletrônicas, eles contrataram a Intel, e aí em 1970 eles criaram uma CPU, né, em um chip, a primeira CPU em um chip, que era o 4004. Tinha 2.300 transistores dentro deles. Se vocês olharem, em 1970, está nessa terceira geração aqui, né, computadores com circuitos integrados, ainda não era de alta escala de integração. Então eu tinha aqui poucos mil transistores dentro. Os japoneses pediram para eles criarem processadorzinhos para usar em calculadora eletrônica. Eles que foram além e criaram uma CPU de uso geral, que podia servir para uma calculadora eletrônica, mas podia servir para um computador, podia servir para um monte de coisa. Muito mais do que só uma calculadora eletrônica. Eles venderam o projeto para essa empresa japonesa. A história é interessante, nem está escrito aí não, mas eles tinham vendido esse projeto para a empresa japonesa. Quando eles acabaram o projeto do 4004, que atendia, né, o que a empresa japonesa pediu e muito mais, na verdade, eles olharam e falaram, caramba, isso que a gente criou é muito mais interessante do que simplesmente um processador para uma calculadora eletrônica. A gente fez muito mais do que era para fazer. Atende perfeitamente o japonês, mas pô, tá muito mais legal do que a gente achou. Então eles tiveram uma sacada de chamar os japoneses de volta e falar, olha só, que tal se a gente devolvesse o dinheiro que vocês pagaram para a gente e ainda permitisse que vocês usassem o projeto que a gente criou. Só que a gente fica com os direitos autorais do projeto. A gente pode também, fica com os direitos do projeto, a gente pode usar esse processador que a gente criou porque a gente quiser, mas a gente assina um contrato aqui devolvendo o dinheiro para vocês e falando que vocês podem usar esse processador do jeito que bem entenderem sem pagar nada para a gente, né? Porque já só por terem nos contratado. Ou seja, por que eles fizeram isso? Eles devolveram o dinheiro e tal. Eles fizeram isso porque eles enxergaram o mercado nesse processador muito maior do que só do japonês. Então valia a pena ter trabalhado de graça para poder pegar e colocar isso no mercado e ganhar muito mais dinheiro do que eles iam ganhar só com o japonês. Para o japonês lá foi muito interessante, porque eles conseguiram um processador para as calculadoras eletrônicas deles, né, de graça. E a Intel pegou, então, e falou, pá, vamos pegar esse 4004, vamos trabalhar um pouquinho mais nele e vamos lançar um processador legal no mercado. E esse 4004, tinha esses 4 aqui, porque ele era uma CPU
de uso geral, né, que eu falei, de 4 bits. O que significa falar que é uma CPU de 4 bits? Significa dizer que ela trabalhava com o número de 4 bits. Então ela conseguia somar número de 4 bits, multiplicar número de 4 bits. Era o núcleo, o centro do processador era uma unidade lógica aritmética lá que trabalhava com 4 bits cada vez. Então eles resolveram melhorar ela e criar um processador que trabalhasse com 8 bits de cada vez. Fizeram aí uns 2 anos fazendo isso e lançaram o 8008, né? 4004, 8008 trabalhavam com 8 bits. Aqui é uma foto real, tá? Do 4004 da época. Aqui é um 8008. O 8008, essa frase eu sempre gosto de explicar. O 8008 foi um inesperado sucesso. É mentira um pouco dizer que foi inesperado, porque se eles venderam para os japoneses e depois aceitaram, quiseram, né, devolver o dinheiro para ter o projeto de novo na mão do 4004, é porque eles sabiam que isso tinha mercado. Quando eu digo que foi inesperado sucesso, é porque foi um sucesso muito maior do que eles esperavam. Eles já esperavam vender bem, mas eles venderam muito mais do que eles imaginavam. Então a Intel cresceu muito nessa época aí. E aí eles viram que esse era um mercado que era legal de trabalhar. E eles já começaram a projetar um novo processador que fosse mais potente aí do que o 8008. O 8008 só permitia o uso de 16 kilobytes de memória RAM. Você não conseguia botar mais do que 16 kilobytes de memória RAM. E aí em 74, 2 anos depois, surgiu o 8080. É um processador de 8 bits também. Ele chamava de 8080 porque, né, antes era 4004, virou, que era 4 bits, 8008 virou 8 bits, 8080 é só para poder dizer que 8080 é melhor do que 8008, né? 80 é melhor do que 8. Então, isso era para dizer que era melhor do que o 8. Vendeu milhões, eles venderam muitas unidades do 8080. Em 78 eles lançaram o 8086. O 8086, ele era muito parecido com o 8088, mas ele tinha 16 bits, ele era um processador de 16 bits, não mais de 8 bits, né? E aí, como 16 bits não cabia, né? Se eles lançassem 8016, ia parecer que era pior do que 8080, eles lançaram com o nome de 8086, né? Esse aqui é o único deslize que eles tiveram aí no conceito de família, porque ele era muito parecido com o 8080, mas não era totalmente compatível. Então, quem comprou o 8086 teve que refazer os programas que tinham funcionando no 8088. Bom, mas a partir daí tudo ficou sendo compatível. Tá? Então, todos os novos processadores eram compatíveis com os anteriores. Logo depois do 8086, eles lançaram o 8088, que ele era muito parecido com o 8086, era um processador também de 16 bits, que, né, operava com número de 16 bits, mas o barramento dele era só de 8 bits. O que quer dizer isso? Quer dizer que internamente ele processava tudo com 16 bits, mas na hora de trocar informações com o mundo externo, por exemplo, ler dados da memória, escrever dados na memória, e por aí, ele fazia isso de 8 em 8 bits. O 8086 fazia de 16 em 16 bits, e era caro por isso. Eles lançaram o 8088, que era tipo uma freada, voltaram, uma marcha ré, né? Voltaram um pouquinho, pegaram o 8086, simplificaram ele para ele ser mais barato e ganhar mais mercado. Né? O 8088 foi escolhido pela IBM para o seu computador pessoal, né? E a IBM era grande fornecedora de computadores na época, né? Muito forte. Então, quando a IBM lançou o PC, o IBM PC, baseado no processador da Intel, 8088, isso para a Intel foi uma maravilha, porque várias empresas viram que a IBM estava fazendo e quiseram copiar, quiseram ser concorrentes. E aí, como que eu posso ser concorrente da IBM? Cara, eu não posso lutar totalmente contra ela. Eu vou lançar um produto aqui, um outro computador, que seja tão bom quanto dela, ou melhor do que o dela, ou pelo menos mais barato do que o dela, mas, poxa, seria legal se fosse compatível com o computador da IBM. Que o cara que estivesse usando o computador da IBM pudesse usar os mesmos programas que o meu vai usar também. Então, uma forma dos concorrentes da IBM garantirem isso era usar o mesmo processador que a IBM usava. Então, para a Intel foi muito bom, porque a Intel fornecia os processadores para a IBM e também para todos os concorrentes da IBM. Né?
Aqui tem uma planilhazinha que fui eu que fiz, né? Eu fiz baseada em informações públicas que a Intel disponibiliza no site delas, né? No site dela. Então mostra aqui os vários processadores, claro que houve muito mais processadores do que isso, mas esses são os principais processadores, a data que eles foram lançados, né? E algumas características deles. O 4004 em 71, 8008 em 72, 8080 em 74, 86 em 78, 88 em 79. E aí depois eles foram crescendo assim, 80, 86, depois 80, 286, que era uma melhoria do que 86, depois 8386, 8486. Vocês olharam, o que não muda de um para o outro é essa parte de 80 na frente e o que muda é esse 2, 3, 4. Então, tipo assim, essa aqui foi a família que ficou sendo conhecida como X86, porque era alguma coisa 86, 2, 86, 3, 86, 4, 86, então foi como X86. Ou então também informalmente conhecido como família Intel, porque a Intel é o maior representante, né? Nessa época aqui, os processadores da Intel começaram a fazer muito sucesso, né? Como eu falei com vocês, a IBM usava nos computadores dela e os concorrentes da IBM começaram a usar também. Todo mundo queria usar um processador Intel. E aí, assim como os concorrentes da IBM ficaram interessados em usar computador Intel, os concorrentes da Intel resolveram criar processadores compatíveis com os da Intel, para que os concorrentes da IBM também não precisassem só comprar Intel, pudessem comprar deles também. Então surgiram vários concorrentes aí fazendo processadores compatíveis com os da Intel. Né? Na época, a AMD surgiu nessa época aí, tinha Cyrix, a Texas Instruments, todos eram empresas que faziam processadores compatíveis com os computadores da Intel. E eles usavam a mesma nomenclatura. Então, tipo assim, a Intel lançou o 80286, a Texas Instruments lançou o 286 dela, a AMD lançou o 286 dela, a Cyrix lançou o 286 dela, assim também para o 386, 486. E aí, o que aconteceu? Tem até nessa época, acho que foi na época mais ou menos de 386, se eu não me engano, a Intel, ela lançava no mercado, tipo, o 286, 386, e aí, pouquíssimos meses depois, os concorrentes lançavam os processadores deles que eram compatíveis com os 386. Então, a Intel olhava aqui e falava, cara, alguma coisa está estranha. Eu demorei, sei lá, 2 anos, 3 anos para desenvolver esse processador, eu lanço ele no mercado, em poucos meses, um concorrente meu vai lá e lança um processador compatível com o meu. Como assim, cara? Eu demorei 3 meses para desenvolver esse processador e o cara desenvolve um equivalente a ele em poucos meses, né? Compatível com ele. Era meio estranha a história. Então, o que a Intel fez? A Intel achava, tinha fortes suspeitas de que se tratava de espionagem industrial, de que algum engenheiro da Intel vendia os projetos dos processadores para os concorrentes. E os concorrentes não projetavam os processadores, simplesmente pegavam o projeto e usavam igual, colavam o projeto da Intel. Só que era muito difícil ela provar isso. Como é que ela ia provar que o cara colou o processador, que ele usou o processador igual? O cara mudava a embalagenzinha, né, o invólucrozinho do processador, então se olhando de fora parecia um processador diferente, de dentro ele era copiado, era idêntico. Mas era muito difícil comprovar isso no tribunal. Até que a Intel teve uma sacada legal, né? Ela pegou lá o processador era composto por uma pastilhazinha, né? E a pastilhazinha tem tipo um desenho não sei se vocês já viram uma pastilha de silício, né? De um processador. Mas assim, se você olhar a olho nu, não dá pra ver grande coisa não. Se você olhar aqui, por exemplo, aqui é você está olhando aqui com uma certa luz especial, você consegue ver algumas coisinhas aqui, né? Então, o que a Intel fez? A Intel pegou num cantinho aqui, um pedacinho aqui de nada, de um canto aqui do processador que ficou sobrando, foi lá e pegou e isolou esse pedaço e fez um desenhozinho de um coelho microscópico. Então, na coordenada XY tal lá da pastilha, tinha um desenhozinho de um coelho microscópico que não estava ligado em nada, ele não servia para nada. Era um coelho. E aí, quando eles lançaram isso no mercado, eles compraram, quando alguns concorrentes lançaram
modelos equivalentes ao lançamento dele, acho que foi isso, quando acho que não lembro agora se foi 386 ou 486. Acho que foi 486. Eles lançaram o processador e o processador tinha, quando os concorrentes lançaram também, eles compraram dos concorrentes e olharam lá naquela coordenadazinha lá do processador, tinha o mesmo desenho do coelhinho, que não servia para nada, absolutamente nada. E aí eles conseguiram ir, era só uma marca d'água, vamos dizer assim, né? Eles conseguiram ir pro tribunal, e aí sim eles conseguiram comprovar que os caras estavam copiando eles, né? Por que o cara tinha aqui esse coelhinho aqui que não serve para nada, que a gente desenhou aqui, por que no dele tem também, que não serve para nada, né? Aí era mais fácil de comprovar que realmente tratava de plágio. E aí essas empresas, algumas faliram. Essa Cyrix, eu acho que faliu. A Texas Instruments, se não me engano, parou de fabricar processadores. A AMD eles não conseguiram pegar. Então, assim, se supõe que a AMD não copiava deles, não. Porque a AMD não... Ou então a AMD foi mais esperta que eles, né? Mas a AMD sobreviveu e fabrica processadores até hoje, né? Nessa época aí, a AMD corria atrás. Tudo que a Intel fazia, eles faziam iguais. Hoje em dia, igual. Hoje em dia, eles já competem meio que de igual para igual, né? Tanto que muita gente chama a família hoje de x86 e não só de Intel, para não dizer que são só processadores da Intel, tem outros fabricantes também. Mas o que caracteriza como família é que tudo que roda no 8080, né, 8088 lá, que foi um dos primeiros computadores, roda no Core i9 que você tem no computador hoje em dia. Vai ser muito mais rápido, mas roda. Tudo que rodava do 8080 para frente vai rodar nos seus computadores mais atuais, né? Então é isso que caracteriza como uma família. Depois, vocês podem ver que até o 80486, os processadores tinham, o nome dele eram números, né? E no 586 mudou. Por quê? Porque também os concorrentes usavam o mesmo nome. Eles eram cara de pau mesmo. O cara lançava lá o 80486, a Cyrix ia lá e lançava o processador dela o 486 dela. A AMD lançava o 486 dela. E então a Intel, quando foi lançar o próximo, que naturalmente seria o 8586, ela tentou registrar, mas nos Estados Unidos você não pode registrar número. Você não pode dizer que o número 80.486 é meu. Não pode, você não pode falar isso. É proibido. Mas você pode dizer que um nome é seu. Então, eles... seria 5, a 5 vem de penta, né? Então, eles chamam de Pentium. Então, lançaram o computador Pentium, que era como se fosse o 586, né? Em 93 aí. Depois, em 95, teve o Pentium Pro, aí Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. E depois, aqui, nos anos 2000, eles lançaram um processador com mais de um núcleo, com 2 núcleos. 2 núcleos são 2 processadores em um só. Em vez de ter um processador, você tem 2 em 1. Né? No mesmo chipzinho, você tem 2 processadores, aqui, você tem 2 núcleos. Aqui tem o cache, que é a memória interna que a gente vai falar e tal. Mas você tem 2 núcleos, você tem 4 núcleos. Hoje em dia você tem muito mais núcleos do que isso. Né? Cada núcleo é como se fosse um processador individualizado, só que dentro aí do mesmo circuito integrado, né? Do mesmo processador. Beleza? E aí está mostrando mais ou menos a data. De 2008 para cá, você continua só em novas gerações dessa mesma família Core aí, né? Hoje em dia tem até Core i3, i5, i7 e 9, né? Aqui está mostrando mais ou menos como é que foi a evolução de quantidade de memória que eram suportadas, né? Por aí vai, né? E aqui velocidade do processador, número de transistores, já começou com 2.300 transistores, aí o Core i7 tinha 731 milhões de transistores, tinha quase 1 bilhão de transistores, isso em 2008. Hoje está com bem mais que isso aqui, beleza? Então essa é meio que uma evolução da família Intel. Aqui tem mais ou menos as características aqui, que caracteriza cada um desses passos aqui. Né? Aqui são os núcleos que eu falei com vocês. Vamos falar sobre uma outra família. Essas duas famílias, a família Intel e a família Spark, a gente vai usar muito como exemplos quando a gente estiver falando nas partes que compõem a arquitetura de um computador, né? Processador, memória. A gente vai falar um pouco sobre como funciona no Spark, como funciona na Intel. Então são duas famílias que vale falar só para elas servirem de exemplo. Né? A gente está muito acostumado com a família Intel, mas existem outras famílias de processadores também. Uma delas é a família Spark, que foi criada, foram máquinas criadas pela Sun, processadores criados pela Sun. A Sun, na verdade, era uma empresa que criou máquinas. Vocês já ouviram falar nessa empresa chamada Sun? Tem uma coisa bem famosa aí que eles criaram.
muito mais do que esses processadores de Spark. Alguém sabe aí o que a Sun criou? A Sun criou um negócio chamado Java. O Java foi criação da Sun. Né? Então, a Sun é muito famosa por ter criado. A Sun criava várias coisas de software, mas ela criava hardware também. Vendia máquinas, Sun 1, Sun 2, Sun 3, eram desktops. Usavam processadores da Motorola. Os primeiros computadores da Apple também usavam processadores da Motorola. Mas em 87, eles decidiram criar um próprio processador, se baseando num projeto lá que a Universidade da Califórnia estava encabeçando. E eles chamaram essa CPU nova de Spark. Spark vem de Scalable Processor Architecture, arquitetura de processador escalável, né, que podia crescer muito e tal. Eles fizeram o projeto baseado nesse da Universidade da Califórnia, chamaram os caras, os pesquisadores da Universidade da Califórnia, né, e empregaram os caras para criar esse processador. E a Sun fez um negócio diferente, né? A Intel, ela produziu, durante muito tempo, logo no comecinho, ela só projetava o processador e tinham fábricas terceirizadas que faziam para ela. Depois ela começou a montar as fábricas próprias, né? E a Sun nunca fez isso. A Sun ela fez o projeto do processador e ela licenciava a produção para vários fabricantes. Então, vários fabricantes criavam processadores Spark, né? E licenciados pela Sun. Então, pagavam um negocinho, um royalty lá para a Sun e podiam fabricar processadores dizendo que eram Spark. O primeiro Spark foi um processador de 32 bits que funcionava a 36 MHz, né? 36 MHz quer dizer que ele conseguia executar 36 milhões de instruções por segundo. Mas tinham poucas instruções, 55 instruções, mais 14 de ponto flutuante. É pouco, mas é muito mais do que o nosso processador que a gente criou lá, que tinham 4 instruções só, né? Aqui tinham 69. Isso aqui é uma fotinha desse processador, desse primeiro Spark. Em 95 foi lançada a versão 9 do Spark, com 64 bits. Aqui dá para a gente fazer uma comparação bem legal entre o processador da Sun, que vocês, acho que a maioria não deve ter, nunca conheceu, e os processadores da Intel. Olha só, em 95 foi lançada essa versão 64 bits da Spark, que era utilizada numa máquina chamada Ultra Spark 1. Era compatível com as Spark de 32 bits, né, uma família de processadores, voltada para aplicações high-end, são aplicações que precisam de muito desempenho, tipo servidores web e tal. Ela era de 64 bits e ela podia trabalhar com até 8 terabytes de memória. Era um processador que conseguia usar até 8 terabytes de memória. 95. Vamos olhar lá na Intel em 95. 95 na Intel era o Pentium Pro, que ele aceitava até 4 GB de memória no máximo. Né? Era um processador de 32 bits. Aceitava no máximo 4 GB de memória. Memória RAM. Nesse mesmo ano, o processador Spark aceitava até 8 TB de memória. Até hoje, eu nunca vi uma máquina com 8 TB de memória. Eu nunca vi. Eu já vi máquinas com 2 TB de memória RAM. Com 8 TB eu nunca vi. Isso era em 95, há 25 anos atrás. Não que tinham máquinas Ultra Spark 8 TB, mas você podia até botar 8 TB se alguém fabricasse alguns pentes de memória que desse 8 TB de RAM. Então eles eram assim eram processadores muito mais avançados do que os da Intel. Por quê? Porque eram muito melhores que a da Intel? Não, porque tinha um outro nicho de mercado. Não era para você usar um desktop em servidores mais simples, em servidores de banco de dados, servidores web, muito barra pesados. E eram usados basicamente para isso mesmo. Depois da Ultra Spark com essa máquina, teve Ultra Spark 2, 3, 4, que não teve grandes alterações, só melhoraram um pouquinho o clock, né, para ficar um pouquinho mais rápido a máquina, então uma ou outra instrução a mais. Não teve grandes mudanças, não, desde essa época aí. Em 2006, a Sun lançou um processador chamado Ultra Spark T1 e ele fez um negócio muito diferente. Eles tornaram o projeto do processador aberto. Era o OpenSpark.net. E nesse endereço tinha o projeto do processador. Então qualquer um podia fabricar a Ultra Spark T1 sem nem pagar nada para eles. Era aberto. Não me pergunte por que eles fizeram isso, mas fizeram. Em 2007 eles também lançaram de forma aberta o Ultra Spark T2. Em 2009
A Fujitsu, que era uma das que fabricava processadores Spark, né? Principalmente depois de aberto, lançaram o Ultra Spark 64, 8FX, tinha 8 núcleos com 2 GHz e que foi utilizado na época pelo supercomputador japonês K, que era o mais rápido do mundo. 2009, 8 núcleos. Qual que você tinha em 2009 na Intel? 2009, tinham 4 núcleos aí no Core i7, né? Um pouquinho mais avançado. Nesse meio do caminho aí, a Sun, foi comprada pela Oracle. Então, os processadores Spark, hoje em dia, são fabricados pela Oracle. Quando a Oracle comprou a Sun, né, disseram que tinham 3 grandes motivos da Oracle comprar a Sun. O primeiro motivo era o Java. A Oracle queria ter o Java, tal, porque queria embutir algumas funções do Java no seu banco de dados. Tal. A segunda era que a Sun, além do Java, ela tinha o MySQL. MySQL era da Sun. MySQL era aquela base de dados, né, aberta, de código aberto. Vocês já ouviram falar, um banco de dados de código aberto, bastante, com um desempenho muito bom e tal. E a Oracle olhou para isso e falou, pô, eu posso pegar algumas coisas daí de repente e colocar no meu produto comercial, que é o meu banco de dados Oracle, né? E também uma coisa que eles estavam muito de olho, que isso foi o grande motivo deles comprarem, eram esses processadores Spark. Porque a Oracle, já nessa época aí, nos anos 2000, já indicava que se você quisesse montar um servidor de banco de dados usando o Oracle com um bom desempenho, você deveria usar processadores Spark, porque eram os mais confiáveis, era onde o Oracle funcionava melhor do que na família Intel. Então a Oracle, quando comprou a Sun, falou, poxa, se eu comprar a Sun, eu posso fabricar processadores nos quais, ao invés de eu adaptar meu banco de dados para rodar melhor neles, eu vou começar a criar os processadores da forma que mais me interessam, que seja mais eficiente para um servidor de banco de dados. Né? Eles compraram, foi lá para 2009, acho que 2009, né, 2010, sei lá, que eles compraram a Oracle comprou a Sun. Em 2011 eles lançaram o T4, que era o Spark T4, em 2013 o T5, né, e depois eles lançaram a série M, né, com 32 núcleos, 5 GHz, uma máquinas bem rápidas. Né. Atualmente, eu acho que a Oracle nem tá vendendo processadores Spark, mas ela usa processadores, ela fabrica e vende no mercado soluções proprietárias de banco de dados. Então o cara compra um banco de dados, não só o software, mas ele compra já a máquina já rodando o banco de dados. E essas máquinas dentro tem processadores Spark. Então ela vende uma solução completa. Compra de mim, ela vende, se você quiser, você pode comprar só o banco de dados, mas se você quiser, você pode comprar deles a máquina, o servidor de banco de dados, com o banco de dados dentro e com gerenciamento do banco de dados remoto, que eles gerenciam remotamente. Você põe dentro da sua empresa e eles gerenciam remotamente tudo. A máquina tá lá, a máquina com Oracle instalada, com tudo rodando direitinho para você, usando o processador próprio dele, sistema operacional próprio, né? A Sun tinha também um sistema operacional que era o Solaris, que rodava nessas máquinas Spark. Então, hoje a Oracle ela faz isso, ela atingiu o objetivo dela, né? Que é oferecer uma solução completa. Você compra o servidor com o banco de dados instalado dentro, com o processador dentro. Beleza? Tem uma outra família, que é a família ARM. Por que eu botei essas 3 interrogações? Porque isso aí eu vou deixar com vocês. Depois eu vou passar uma atividadezinha, vocês vão ler um textinho, fazer algumas coisinhas lá com a família ARM. Tá? A família ARM é uma família de processadores também que é a base dos dispositivos móveis hoje em dia, dos celulares, tablets, todos eles usam processadores da família ARM. Tá? Eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha sobre a evolução da família ARM, por conta de vocês. Bom, falei um pouquinho então da família Intel, da família Spark, ter alguma coisa da família ARM, depois eu vou passar para vocês. E uma tendência atual em processadores é o que a gente chama de computação heterogênea, que é... O que é a computação heterogênea? É você ter mais de um processador na sua máquina e serem processadores diferentes um de outro. Esses processadores têm arquiteturas diferentes umas das outras, né? Isso aí
começou a ficar muito forte com o desenvolvimento de processadores gráficos, né, que são as chamadas GPU, Graphics Processor Unit. Uma GPU, uma Graphics Processor Unit, nada mais é do que uma CPU, né, um processador dedicado para vídeo. Para que dedicado para vídeo? É porque é um processador que ele tem instruções que são muito boas para o processamento de vídeo, né, para o processamento gráfico. São basicamente instruções que trabalham muito bem com matrizes, vetores e matrizes, né? Então, o cara, quando ele está lidando, né, com computação gráfica, é muito importante a operação com matrizes, né? Vocês já tiveram uma disciplina de álgebra linear? Sim ou não? Já? Bom, não sei se vocês virem álgebra linear sobre transformações lineares, né? As transformações lineares são operações que você faz com multiplicações de matriz, né? Tem operações de rotação, translação, não sei o que e tal. E a computação gráfica é toda baseada nisso. A computação gráfica 3D é toda baseada em operações com matrizes. Multiplicação de matrizes, né? Principalmente multiplicação de matrizes. E esses processadores, que são processadores voltados para a parte gráfica, chamadas GPUs, eles são extremamente eficientes em fazer operações com matrizes, por exemplo. Em multiplicar duas matrizes. Ele tem instrução para multiplicar duas matrizes. Se eu quiser, imagina somar. Se eu quiser somar duas matrizes, imagina que eu tenho uma matriz lá 10 por 10, são 100 elementos, né? Se eu quiser somar 100 matrizes numa CPU normal, Intel e tal, eu tenho que fazer um for e somar o primeiro elemento da primeira matriz com o primeiro elemento da segunda matriz, o segundo elemento da primeira matriz com o segundo da segunda matriz, o terceiro da primeira com o terceiro da segunda, o quarto, o quinto, até o centésimo. Eu vou fazer um for e vou fazer 100 instruções diferentes, né? Como eu estou fazendo um for, na verdade o for é o seguinte, você para poder fazer a soma das matrizes, na verdade você acaba tendo que fazer acho que 300 operações, né? Porque você tem que somar o primeiro elemento de uma matriz com o primeiro elemento da outra matriz. Depois você tem que incrementar um contador e ver se o contador atingiu 100. Né? E aí, se não atingiu 100, você volta e faz o 2 com 2, né? Aí então você tem que fazer, acaba fazendo 300 operações para somar ele. Num processador desse tipo, um GPU, você faz uma operação só, você soma os 300, você soma os 100 elementos das duas matrizes e tem os 100 elementos de resultado. Então, ele, para isso aí, por exemplo, ele vai fazer praticamente 300 vezes mais rápido. Mas várias outras instruções que um processador tipo Intel faz, que não é um processador de gráfico, faz muito rápido, esse cara aqui vai fazer muito lento. Então, esse cara aqui não é bom, por exemplo, para rodar um Word, rodar um Excel. Mas para poder fazer cálculos de vídeo, ele é muito bom. Então, muitas máquinas, né, hoje em dia, elas usam o melhor de cada mundo. Então, você tem uma CPU Intel dentro da sua máquina, não sei o que, tá, para rodar o seu sistema operacional, para rodar o Word, o Excel, não sei o que. Mas, para quem joga, por exemplo, tem uma placa de vídeo. E a placa de vídeo tem dentro dela uma GPU, que é uma Graphics Processor Unit, para processar a parte de vídeo, a CPU joga para ela processar, porque ela vai fazer mais rápido. Porque ela vai fazer essas multiplicações de matrizes, né? Muito mais rápido do que uma CPU faria. Por que ela faz muito mais rápido isso? Porque ela tem um número enorme de núcleos. A gente estava falando aqui em processadores Intel que tem aí 4, 8, até 16 núcleos, certo? A gente tem máquinas de GPUs, por exemplo, a NVIDIA é uma grande fabricante de GPUs, com milhares de núcleos, 4.000, até mais do que isso, núcleos, milhares e milhares de núcleos, muito mais do que os processadores da Intel. Porra, como é que a NVIDIA faz isso? Porque ela está muito mais avançada do que a Intel? Não. Porque a Intel tem, sei lá, você tem um processador com 4 núcleos na sua máquina da Intel, cada um desses núcleos funciona bem de forma individualizada. Você pode chegar para o núcleo, vamos dizer que eu tenho 4 núcleos na minha máquina. São como se fossem 4 processadores individuais. Eu posso chegar para o núcleo 1 e falar para ele fazer algumas instruções, o núcleo 2 fazer outras, o 3 fazer outra e o 4 fazer outra, ao mesmo tempo. Sei lá, o núcleo 1 pode estar rodando as coisas do meu Windows, o meu Windows mesmo,
o núcleo 2 está rodando algumas coisas no meu Word, o outro núcleo está rodando algumas coisas no meu Excel, o outro está rodando as coisas do antivírus, sei lá. Tem várias coisas rodando ao mesmo tempo, coisas diferentes. Numa GPU, que é um processador de múltiplos núcleos, mas uma quantidade muito grande de núcleos, não dá para fazer isso. Ele é feito de uma forma que eu só consigo dizer assim, agora todos os núcleos vão fazer uma soma, agora todos os núcleos vão fazer uma divisão, agora todos os núcleos vão fazer uma multiplicação, agora todos os núcleos vão fazer uma raiz quadrada. Então, você só consegue dizer para todos os núcleos fazerem a mesma operação. Não pode cada um fazer uma coisa diferente. Isso permite que eu tenha muitos núcleos, porque fica mais fácil gerenciar os núcleos. Não está cada um fazendo uma coisa, está todo mundo fazendo a mesma coisa. E todo mundo fazer a mesma coisa, por exemplo, me permite somar duas matrizes de uma vez só. Porque somar duas matrizes que tem 100 elementos cada matriz 10 por 10, é só chegar para 100 núcleos e falar, ó, 100 núcleos, 100 núcleos que você vai... eu vou somar essa matriz com essa matriz. Quando eu chamo a operação de somar duas matrizes, ela vai pegar o primeiro elemento de um, o primeiro elemento do outro, quem vai fazer isso é o núcleo 1. O segundo elemento de um, o segundo elemento do outro, quem vai fazer é o núcleo 2. Até o centésimo elemento, quem vai fazer é o núcleo 100. Então, se eu tiver 4.000 núcleos, eu consigo, até em uma tacada só, somar duas matrizes, por exemplo, que tem 4.000 elementos, né? Uma matriz de, sei lá, 100 por 40, por exemplo, uma matriz de 4.000 elementos. E aí, numa tacada só, eu consigo fazer isso. Então, ela é muito boa para essa parte gráfica, né? Mas não é só para essa parte gráfica, não, tá? Esse tipo de necessidade de você operar com matrizes é muito utilizado em processamento gráfico, mas também é muito utilizado em simulações de engenharia, né? Sei lá, a Honda está fabricando um motor novo, tem que simular o funcionamento desse motor. Esses tipos de simulação, né, de física, de engenharia, é muito comum você ter operações com matrizes, ou você ter que fazer operações com vários números ao mesmo tempo, e aí esse tipo de processador é bom. Vou tentar encontrar petróleo no solo, então vou ter que fazer processamento, um monte de cálculos aqui. Eu vou tentar estimar, né, fazer uma previsão do tempo, previsão de temperatura, previsão de umidade do ar, de chuva ou não. Tem que ter modelos meteorológicos gigantes e tal, que se enquadram muito bem aqui. Sequenciamento de DNA, não sei o quê, modelos químicos, físicos, todos eles trabalham muito com matrizes. E aí, esse tipo de processador é bom. Então, essas GPUs, elas deixaram de ser usadas só para processamento gráfico, só para jogar, ou para quem usa 3D Studio, quem é arquitetos, designers e, sei lá, programadores gráficos de jogos e tal, e passaram a ser usados também para simulações de engenharia, para simulações nas mais várias áreas de ciências. Tá? A gente vai voltar a falar sobre esse tipo de computação mais para frente, aqui é só para dar uma introdução e para vocês entenderem o conceito de família. Ninguém precisa ficar decorando datas, ficar decorando qual processador que veio antes e qual, mas precisa entender o conceito de família. O que é uma família de processadores, né? E saber um pouquinho que é essa lei de Moore. E histórico também eu não preciso, não. É um detalhe, só para a gente saber até onde a gente chegou, né? Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Até então? Computadores quânticos, eles mudam, saem totalmente desse paradigma que a gente tem atualmente. Aí sim poderia ir para uma quinta, sexta geração, mas porque você mudaria totalmente os paradigmas, porque você não usa mais circuitos eletrônicos baseados naquelas portas digitais, zeros e uns. Você muda totalmente o negócio. A questão é que os computadores quânticos eles ainda não estão em produção total. São as coisas meio de teste ainda, né? Tem poucas empresas ainda testando hoje em dia computadores quânticos. A Google tem um computador quântico, tem mais uma outra empresa, que eu não lembro qual. Há pouco tempo eles lançaram, né? Não sei se vocês viram, publicaram aí alguns resultados. A IBM tem, a Google tem também. Estava tentando lembrar qual era a outra, mas a IBM tem, o Google tem também. Eles estavam tentando
eles ainda estão aprendendo muito sobre computadores quânticos e vendo a utilidade. Ainda não tem um uso muito concreto para eles, não, tá? Ainda está muito em pesquisa. Então, eles chegaram lá na conclusão, era um problema matemático que não se conseguia resolver com computação tradicional, eles conseguiram resolver com computadores quânticos, mas ainda havia dúvida se realmente tinham conseguido, se não tinham. O computador quântico ele tem o bit 0, o bit 1 e tem um terceiro estado. É 0 e 1 ao mesmo tempo. Tem o 0, o 1 e o 0 e 1 ao mesmo tempo. E aí isso muda totalmente o paradigma, então muda a forma de você programar, a forma de você pensar nos problemas e tal. Mas, assim, não tem uma coisa muito concreta para a gente estudar, não, porque isso tem mudado muito, né? Ainda está muito em pesquisa, eles estão vendo exatamente como que eles podem usar, vendo exatamente como que isso pode acontecer. Então, a gente nem estuda ainda muito, porque não tem do norte, entendeu? Cada um está tentando ver exatamente para onde vai, como que isso vai acontecer, como que isso vai se desenvolver. E já tem um bom tempo, tá? Então, assim, não é uma coisa simples, não. Já tem alguns anos aí que eles estão. De repente, nos próximos anos aí, ou décadas, sei lá, isso pode mudar bastante a nossa realidade aí, né? Mas, por enquanto, ainda está em fase de testes, né? Pesquisas e testes. Beleza? Bom, vou fazer uma chamada, né? Tá mais ou menos quase aí na nossa hora. Como eu falei com vocês, para quem não estava aí na aula passada, então eu falo agora também. Semana que vem, a gente, na quinta-feira, a gente vai fazer uma prova dessa primeira parte. E aí, próxima aula, a gente vai dar uma revisada no que a gente viu até aqui, né? De repente, opa, caí e voltei. Então, o que eu falei com vocês é que na semana que vem, na próxima terça-feira, a gente vai dar uma revisadinha aí, tá? Na matéria, quinta-feira a gente faz a prova, no horário de aula. E aí, depois, já faço as lógicas e tal. Agora a gente já, uma vez que a gente já viu como é que funciona uma unidade lógica aritmética, a gente vai ver como um processador se organiza e algumas questões aí de processadores. Né? Depois a gente vai falar sobre memórias, depois sobre discos e tal. Né? Um passo de cada vez. Preciso gravar a chamada, né?